O contrato foi feito apenas para que cada uma das 9 cabeças não tramasse contra outro que levaria à destruição do Vale das Minas. Foi perfeitamente feito pelo governador rei. A 9 de nós juntos. O Conselho de Dragões fará o possível para o Vale das Minas. Quanto aos outros, deixe-os em paz. Vamos lidar com eles se tentarem interferir em nosso objetivo. Rei, a primeira cabeça, disse enquanto passava os olhos pela sala. Ok. Solta assentiu. Ele não tinha problemas com os outros senhores. O que importa para ele agora é encontrar o culpado por trás da morte do enviado. E se essas pessoas nos atacassem? Você acha que vão criar uma aliança para proteger seus negócios? A quarta cabeça disse. Ele era um elfo de pele escura e usava roupas finas. Acho que a quarta cabeça está certa. Eles sabem sobre o Conselho de Dragões, então provavelmente criarão uma aliança caso lutemos contra eles. A nona cabeça disse. Ela era uma mulher pequena com um corpo musculoso. Seu longo cabelo castanho estava preso em um coque na parte de trás da cabeça. Ela é uma anã. Quer votar? Honestamente, não acho que devemos nos importar com essas pessoas. Devemos encontrar o culpado por trás da morte do enviado. Tenho certeza de que eles já estão tentando causar o caos aqui desde que assassinaram o enviado. Souto expressou sua opinião. Sim, acho que devemos votar. Conhecer o inimigo oculto é mais importante do que o inimigo que conhecemos. Diove assentiu. Ele era a quinta cabeça do recém-criado Conselho de Dragões. O resto deles assentiu. Mesmo que todos decidissem interferir com os outros senhores. Eles não atacariam rapidamente agora, mesmo que essas pessoas ainda estivessem dentro da cidade. Atrairia o ódio de todas as organizações se fizessem algo assim. Não apenas os senhores das cidades, mesmo aquelas organizações do submundo tentariam suprimi-los por seus atos. Além disso, era difícil lutar contra vários ao mesmo tempo. Se realmente tentassem matá-los, essas pessoas trabalhariam juntas e isso só causaria mais destruição. Muita gente morreria nesta terra. A votação havia terminado. 5 pessoas eram a favor de deixá-los em paz. O mínimo que podiam fazer agora era não lutar entre si, pois havia uma chance de que o culpado por trás do assassinato estivesse apenas esperando por esse momento. E se um terceiro lançasse um ataque enquanto lutavam entre si? Então, até descobrirem a identidade do culpado, tentariam evitar lutar contra os outros senhores. Se os outros senhores não interferissem no Conselho de Dragões, Rei e o resto não se importariam com eles. É por isso que se eram inimigos ou não ainda não foi decidido. Interessante. Então, como vamos encontrar esses caras? Se você não faz ideia, posso te dar uma. Solta riu enquanto olhava para o resto das 9 cabeças. Rei, Diove e o resto viraram a cabeça para ele. Terra da Primavera. Era um lugar ao lado do Vale das Minas. Embora fosse apenas uma área do Salão das Planícies, ainda era 20 vezes maior que o Vale das Minas e os recursos que as pessoas poderiam encontrar nesta terra eram 10 vezes maiores. Nesta terra, uma nação chamada Reinoeiro estava governando a terra. Era o senhor de toda a Terra da Primavera, mas agora algo estava acontecendo. Vários nobres se rebelaram contra a família real e isso causou destruição em toda a terra. Eles não podiam perder o controle sobre várias cidades e essas organizações decidiram intensificar a guerra. Uma batalha ocorreu em vários lugares diferentes. Um homem de meia idade estava sentado no trono com as mãos no queixo. Ele era o rei de Eiro, um pequeno reino dentro do Salão das Planícies. 20 cidades caíram e o Marquês Vincent morreu na batalha, o rei murmurou enquanto olhava para seu subordinado. Está ficando pior. Disse um dos subordinados. Você quer que desistimos dessas cidades? O rei olhou para ela com olhos frios. Pai, a irmã está certa. Devemos preservar nossas forças agora. Deixe-os lutar entre si e não participaremos ativamente da batalha. Disse um jovem alto e bonito. Ele era o primeiro príncipe de Eiro. O rei fechou os olhos por alguns instantes. Quando ele os abriu mais uma vez, ele acenou com a cabeça. Tudo bem, vamos desistir dessas cidades.
Também enviaremos algumas pessoas para nossos reinos aliados. Eu quero saber por que esses caras de repente se tornaram ousados. Entendido, Alteza. Um dos subordinados fez uma reverência. Embora fosse bastante caótico no Salão das Planícies, ainda havia algumas áreas pacíficas. Pelo palpite deles, é apenas uma questão de tempo até que se transforme em uma guerra total. Reúna todos os nobres restantes. Eu quero falar com eles. O rei acrescentou antes de fechar os olhos. Ele estava contemplando o que realmente aconteceu neste lugar. Tudo começou há 2 meses. No começo, era apenas uma briga entre duas pequenas organizações. Como a força mais forte na Terra da Primavera, essas duas organizações não valiam seu tempo. Eles não interferiram, mas em pouco tempo, a escala da batalha aumentou. Dezenas de organizações se envolveram no conflito e cidades e vilas foram devastadas. Quando perceberam, já era tarde demais. No mínimo, além de Eiro, havia a Aliança Tribal Tripla que estava tentando impedir o conflito. Houve outras organizações que tentaram parar esta batalha, mas foram destruídas facilmente. Assim, o Reino e a Aliança tornaram-se cautelosos. Eles só poderiam parar esta batalha dando um passo de cada vez. Cidade Bland. Em um quarto de hotel caro, um homem careca com pelos faciais espessos olhava para as massas pela janela. Ele foi um dos senhores que rejeitou a oferta do governador. Seu povo o chamava de Amune. Eu pensei que o Conselho de Dragões valesse o meu tempo, mas parece que as condições são muito ruins. Rei simplesmente quer unificar o vale sob essas desculpas. Ele pegou uma taça de vinho e a ergueu até a altura dos olhos. Se ele quisesse, eu daria uma mordida na torta dele. Ele realmente acha que é o único que tem informações. Ele bebeu o vinho de uma só vez antes de se virar. Acho que posso alcançar um nível mais alto em breve. É hora de destruir este lugar. De repente, ele parou e olhou para o sofá. Ele viu um homem gordinho com olhos puxados olhando para ele. Por que você está aqui? Ele perguntou. O gordinho sorriu e disse, vou embora daqui a pouco. Vou deixar tudo desse lugar nas suas mãos. Eu sei o que fazer. Ninguém mordeu nossa isca, então vou mudar de tática. Ele acenou com a mão, claramente desinteressado em falar com a pessoa no sofá. O gordinho simplesmente encolheu os ombros enquanto se levantava. Ele estava indo embora quando se lembrou de algo. Certo? Tenha cuidado com o governador e o senhor de Hecatoi. Fiquei arrepiado quando os vi antes. O quê? Amune olhou para o homem gordinho com os olhos arregalados. Sim, eles não são pessoas comuns. Me assustaram para valer, posso dizer que são realmente fortes. O gordinho falava com seriedade no tom. Ele então mudou sua expressão quando seus olhos quase tomaram a forma de uma lua crescente. O que rolou? Quer desistir do plano? Amune se acalmou. Ele olhou para o copo sobre a mesa e disse, mesmo que eu desista, eles seguirão o plano do mesmo jeito. Está definido desde o início. Entendo. Então, espero que dê tudo certo. O sorriso do gordinho se alargou. De repente, a porta foi aberta e eles viram uma figura solitária com um sorriso assustador. Ei, bom dia! Espere! Que pena! Já é meio-dia. Então, boa tarde. Buon! O chão tremeu pesadamente quando o som de uma explosão estourou. Jove, Solta e o resto viraram a cabeça. Eles sentiram um pico de mana à distância e, a julgar por isso, um grupo forte e desconhecido havia chegado. O que acabou de acontecer? Rei estreitou os olhos. É muito interessante. Solta sorriu enquanto seus olhos perfuravam as paredes e viam a cena de onde veio a explosão.